seja muito bem-vindo ao Encontro com as Paróquias deste domingo. Sou eu, Fátima Lima, com você. E é uma alegria poder chegar até a sua casa nesta tarde, finalzinho de tarde, levando um pouquinho da nossa arquidiocese, dos trabalhos, dos vários trabalhos que são realizados aqui em tantos lugares, não é? E onde a gente tem a oportunidade de apresentar as nossas paróquias, os nossos padres, as atividades que realizam, e a importância de cada trabalho paroquial para aqueles que nos acompanham. Você conhecer um pouquinho, e rezar também junto conosco por cada padre, por cada paróquia. Ali é um celeiro da evangelização, um celeiro da ação poderosa de Deus, não é? E eu tenho uma alegria muito grande hoje de receber aqui no Encontro com as Paróquias o pároco da paróquia Cristo Rei, Padre Niraldo Lopes de Carvalho. Seja muito bem-vindo, Padre. Muito obrigado e uma boa tarde para todos que nos ouvem. O senhor já conhecia a Rádio Catedral? Já. Eu vim à Rádio Catedral 23 anos atrás, no programa do Silvio Júnior. Nossa Senhora! Quando eu estava ainda na minha antiga paróquia, Nossa Senhora de Guadalupe. Uhum. E desde lá nunca mais apareci. Se envolveu com a missão por lá, né, Padre? É verdade. Na época era uma situação de fechamento de creche, uma coisa dessas, e a gente veio para estar falando e sensibilizando as pessoas para ajudarem, para que as creches de fato não fossem fechadas. Uhum. Padre, vamos conhecer um pouquinho o senhor, né? Padre Niraldo Lopes, o senhor é natural do Rio de Janeiro. Conta um pouquinho da sua família. Eu nasci na região rural, no município de São Fidélis, aqui próximo a Campos. E vim para o Rio de Janeiro com um ano. Mais 6 horas daqui? Mais 6 horas daqui? 5, 6 horas, por aí. Né? Uhum. Aí vim para o Rio de Janeiro com minha família. Meu pai já morava aqui e a minha mãe veio com um ano. Aí já a seguir fui inserido na vida da igreja, batizado com 1 ano e meio na paróquia Santa Sofia de Cosmos pelo padre Geraldo Barcelos, mineirinho. E é isso. Uhum. Fomos vivendo ali, trabalhando, estudando. Já na adolescência foi quando eu entrei para a catequese. Eu não entrei pequenininho, não. Já entrei já com 12 anos para a catequese. Estudei o meu catecismo no núcleo de catequese com a catequista Dona Jandira. E vez ou outra que nós íamos na matriz para participar da missa. Uhum. E aí depois da comunhão eu engrenei em muitas atividades. Fui coroinha, fui coordenador de coroinha, catequista, coordenador de catequese, toquei no grupo de oração da minha paróquia e fiz tanta coisa que eu não consigo nem lembrar de tantas coisas. É verdade. Fiz muitas coisas. Uhum. E padre, o senhor já tem 25 anos de sacerdócio. 25 anos. Fui ordenado no dia 15 de agosto de 98, por Dom Eugênio de Araújo Salles. Uhum. E a sua vocação nasceu justamente dessa experiência que o senhor teve na comunidade de Cosmos, participando, sendo catequista. Como que nasceu a sua vocação? Eu costumo dizer que foram 2 fontes. Uma fonte foi o meu antigo pároco, Padre José dos Santos, que faleceu há alguns anos, quando já em Inhaúma, Padre Emérito de São Tiago de Inhaúma. O Padre José foi o meu pároco no período em que eu fiz a primeira comunhão. E a simplicidade, a alegria de servir do Padre José me contagiava bastante. E eu teria assim, muitas histórias, muitos fatos para contar da alegria que eu presenciava no Padre José no exercício do seu ministério, especialmente na visita aos enfermos. Eu o acompanhava porque era seu coroinha e era uma coisa impressionante. Então, a alegria do Padre José é uma fonte. A outra fonte é exatamente a necessidade de que a igreja se mantenha profética no mundo onde a justiça se faz ausente. E aí, o padre Josimo, que foi assassinado em Imperatriz do Maranhão, em meados dos anos 80, o testemunho de fé daquele homem em defesa daquelas pessoas humildes e ele acabar sendo assassinado com 2 tiros nas costas, me fizeram querer continuar proclamando e denunciando aquilo que
vai contra o reino de Deus, que é a injustiça. Então, as duas fontes foram o Padre José pela alegria, Padre Josimo pela coragem, pelo compromisso na denúncia. Quantos anos mais ou menos o senhor tinha nesse processo de discernimento? Tinha uns 16, 17 anos. Novinho, né? Bem novinho. E já vendo esses dois testemunhos, foi entendendo que era também sua vocação fazer parte, ser sacerdote, fazer parte da igreja. Sim, sim. Entendendo que o sacerdote é aquele que anuncia o amor de Deus, mas ao mesmo tempo precisa ter a coragem de estar ao lado daqueles que são oprimidos, que são marginalizados, e que muitas vezes são massacrados. Ou seja, o sacerdote ele exerce a profecia moderna, anuncia o amor e denuncia a falta do amor. Uhum. O senhor dizia que aos 16 anos foi discernindo essa vocação. Como foi para a família do senhor entender, né, e também fazer essa comunicação em casa de que estava trilhando o seminário? Olha, a minha família não era muito de igreja, só eu era. Então, foi difícil para a família compreender isso. Achavam que eu estava um pouco louco, ou de brincadeira, porque eu gostei sempre de brincar. Mas a maior dificuldade não foi essa, acharem que fosse loucura ou brincadeira. É que eu era o provedor da minha casa naquele tempo, em função de meus pais serem separados. E assim você vai assumindo funções que não são suas, mas que as circunstâncias exigem que você faça alguma coisa. Então, meus pais separados, um irmão mais velho que eu, com alguns problemas de saúde, e 2 irmãos bem mais novos. Então eu tive que trabalhar em 1000 coisas. Desde camelô no trem, camelô pelas ruas, camelô na praia, a construção civil. São tantas coisas. Eu acho que quase... O Padre Rosinaldo também já trabalhou em muitas coisas. Ele quase empata comigo. Eu ainda estou indo um pouquinho à frente dele. Meu irmão Padre Rosinaldo, para quem eu mando um grande abraço lá de Oswaldo Cruz. Então, trabalhei em muitas coisas. E a dificuldade foi essa. Eu já entrei no seminário com 20 anos para 21. Você ter que se organizar ao ponto de dar uma resposta conclusiva e sair. Sim. Então, foi difícil, porque as dificuldades financeiras eram muitas para a minha família naquela época. Mas, contudo, a providência não nos faltou. Pessoas muito boas ajudavam. Seu Amir, lá da Santa Sofia, que era líder lá dos Vicentinos, colaborava. Por isso a gente não tem que ter vergonha de acolher a caridade quando necessário. Precisa ter vergonha de não fazer a caridade quando pode. Né? Então, o Seu Amir ajudou muito, e outras pessoas. Então, com 21 entrei no seminário finalmente. Filosofia. Seminário menor, ainda teve isso. Eu tive que entrar no seminário menor. Tinha ficado 6 anos e meio sem estudar. Só trabalhando. E aí, com aquele anseio de entrar no seminário, tinha que voltar a estudar. Eu não podia entrar se eu estivesse fora da escola. Voltei a estudar, me preparei, passei, entrei para estudar no colégio em Santa Cruz, Barão do Rio Branco. À noite, uma dificuldade tremenda, porque eu trabalhava de dia em construção civil, estudava à noite lá, saía de lá 10h15. O caminho bem extenso, uns 2, 3 quilômetros, pelo outro lado da linha, e pelo outro lado da linha fica o cemitério. Então era uma coisa terrível, eu tinha que ir tarde à noite passar ao lado do cemitério, mas era uma aventura. E aí, quando passei para o 2º ano, houve um momento da aprovação para o seminário menor. Foi pedido que eu voltasse para o 1º ano, para ver se eu não queria apenas me aproveitar do seminário para estudar. Me colocaram para voltar para o 1º ano, voltei, com a graça de Deus, não fiquei reprovado nenhum ano, fui indo, fiz todo o ensino médio, depois filosofia, depois teologia, e estou aqui. E padre, porque assim, é até bom eu explicar também para os nossos ouvintes, o senhor falando da sua realidade financeira, quando mais jovem, porque não tem como trabalhar e ir para o seminário, e ser seminarista, vamos dizer assim, porque é preciso também uma dedicação integral para poder viver o seminário, não é isso? Há situações em que alguns seminaristas são seminaristas externos, mas essa coisa foi surgindo depois. Entendi. No meu caso, eu tinha que estar já diretamente no seminário, ou no seminário menor,
ou em uma das casas que acolhia, que na época era o Padre Gino ou o Padre Bruno Gaião. E no último instante se resolveu, a equipe do seminário resolveu que eu deveria ir para o seminário menor, o que foi uma dificuldade também, porque eu já tinha 21 anos e os meninos do seminário menor tinham 13, 14. Tem um amigo que ele me chamava de pai no seminário, o Jonas, lá de Santíssimo, me chamava de pai porque eu era mais velho. Eu e o Birajara, que também se ordenou na minha turma, éramos os mais velhos do seminário. E era uma dificuldade enorme, porque a psicologia é diferente, né, do adolescente e do jovem, do adulto jovem. Foi outra dificuldade, mas a gente foi superando uma. É isso que eu ia falar, o senhor venceu essa etapa, exatamente, né? E aí concluindo até se tornar padre. Em que dia mesmo que o senhor falou? 15 de agosto. 15 de agosto. 15 de agosto de 98. 15 de agosto de 98. E a partir daí, então, o senhor se tornou sacerdote. E qual foi a sua primeira experiência? A minha primeira experiência como padre foi na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, no Complexo do Alemão. E foi também uma coisa assim desafiadora, porque outros padres já haviam passado por lá no dia em que tivemos a reunião, 2 dias após a ordenação, dia 17 de agosto daquele ano. Dom Augusto Zini e Dom Homer vieram nos dar as provisões e sempre se fazia um discurso falando da comunidade, e eu me lembro bem daquilo que foi falado da minha comunidade. E aí, em seguida, se dava a provisão. Disseram: Padre Niraldo, o senhor vai para uma paróquia num lugar muito violento, num lugar muito pobre. Eram 2 padres que estavam lá, não deram conta. O senhor irá sozinho e terá que dar conta. A sua paróquia é a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Eu nem sabia onde ficava. Eu nem sabia onde ficava, porque violento todo o Rio de Janeiro é. Uma paróquia com dificuldades financeiras. Isso é a grande maioria das paróquias. Muitas paróquias têm problemas financeiros. Eram 2, mas sozinho, meu Deus. Aí fui descobrir, saindo da reunião, onde ficava aquela paróquia. Fui para lá, com muito carinho, encontrei muita gente boa. Muitas dificuldades também, porque de fato é uma área de uma violência conflagrada. Tive muitas tristezas com muitas pessoas de comunidade sendo baleadas e mortas. Uma grande tristeza de uma catequista minha, Renata Blanc Sanches, catequistazinha, né, começando, 13 anos, morrer vítima de uma bala perdida. Então, foi um tempo muito intenso, de muitas alegrias e de profundas tristezas. Fiquei lá nessa paróquia 5 anos, 4 meses, 12 dias e 2 horas. Nossa! Marcou profundamente o senhor, né? E aí, saindo de lá, fui designado para a paróquia de Cristo Rei, onde estou até hoje. Quantos anos, então? 20 anos. Então, 20 anos. 20 anos. 20 anos na paróquia Cristo Rei. Eu fui o senhor conhece todo mundo. Sim. Eu fui para Cristo Rei com o propósito de ficar apenas 5 anos. Com uma promessa do Dom Eusébio de que, se fosse possível, eu me liberaria com 3 anos. Porque eu tinha desejo de fazer missão na Amazônia. Já tinha ido algumas vezes para conhecer. Só que, chegando a Vaz Lobo, logo nos primeiros meses que estava em Vaz Lobo, uma irmã minha, Flávia, foi me visitar e no retorno ela foi atropelada e, em consequência disso, ela acabou falecendo. E aí, isso foi um grande choque. Naquele momento eu tive sempre uma depressão profunda. Fui acompanhado por Dom Wilson, que era bispo auxiliar aqui no Rio, que me ajudou bastante. Enquanto psicólogo, ele era muito rigoroso comigo, cobrando mudança de postura. E a gente foi caminhando, superando aquela depressão profunda. Não sei se em função disso, mas acabou acontecendo de pouco depois a minha mãe ficar doente com Alzheimer. E aí
os meus outros 2 irmãos não poderiam cuidar de minha mãe, levei minha mãe para morar comigo. E o Alzheimer é uma doença que exige uma dedicação total de quem cuida. Com isso, eu fui ficando, e estou até hoje em Vaz Lobo. Minha mãe faleceu há 1 ano e meio, e nesse período que eu fiquei com a minha mãe, na verdade, a minha paróquia do Cristo Rei teve uma paciência tremenda comigo, porque muitas vezes eu não podia fazer as atividades, deixava sem celebração porque ela estava em crise, ou tinha levado ao médico e não podia fazer alguma coisa, ou não tinha conseguido dormir e não conseguia fazer alguma coisa, porque às vezes eu passava a noite acordado. Então foi de uma paciência tremenda comigo, a comunidade. Depois do falecimento dela, a gente pôde expandir um pouco as atividades. Estamos aí caminhando. Que bom, e que testemunho bonito também, né, padre? Porque na hora que o senhor também mais precisa, pôde contar com sua comunidade na compreensão, no amor, no acolhimento. É também essa via de mão dupla dentro de uma paróquia, dentro de uma realidade de comunidade, ela é super importante, né? A vida da comunidade, ela acontece nessa mão dupla sempre, né? Entre o padre e a sua assembleia, né? Com certeza. Às vezes as pessoas pensam que o padre é um ser extraterrestre, um anjo, um arcanjo, um querubim, mas nós somos seres humanos. Seres humanos, e o bonito é isso, o ser humano que se coloca a serviço com toda a sua fragilidade e com as suas potencialidades. Exato. Então, é isso que Deus quer da gente, que a gente seja cada vez mais humano, mais Exatamente. sensível. E a gente não podia, de modo algum, deixar minha mãe naquele sofrimento. E a comunidade acolheu. Eu acho que isso até favoreceu, porque a vida do padre numa comunidade não é tão simples. A gente é questionado, a gente... Mas perceber as minhas limitações e, mesmo com todas elas, aquilo que eu procurava ter com a minha mãe, o cuidado e tudo mais, acho que fez com que a comunidade se apiedasse, tivesse mais caridade para comigo. Então, isso foi importante. Sem dúvida. Padre, quais são hoje os trabalhos da paróquia? Olha, a paróquia tem muitos trabalhos, várias atividades, mas eu diria que ao longo desses 20 anos, entre tantas coisas, eu destacaria o trabalho com a catequese. A gente procura ter um trabalho muito forte com a catequese, fazendo inscrições nas ruas, de porta em porta. Dividimos a paróquia em 6 setores, e em janeiro, fevereiro, a gente vai nos sábados, domingos, de porta em porta, oferecendo, convidando, falando com as pessoas, chamando para a catequese, crianças, jovens, adultos. E nessa ida a gente aproveita e faz a unção dos enfermos, a gente vê as pessoas, as famílias que estão em situação de carência extrema, e aí a gente vai estabelecendo aquele contato. Então, o número de catequistas é um número considerável também, tem vários catequistas. Quando eu cheguei lá eram 6, hoje em dia a gente tem uns 40. Olha, que bênção! Então, nós já conseguimos, em um determinado ano, que eu não me recordo qual, fazer 550 inscrições de catequese. Mas isso também para o Crisma de jovens e adultos. Então, nesse ano agora, porque quando vai fazendo todo ano, o número acaba ficando menor. Mas com tudo isso, fizemos 230 inscrições de pessoas para a catequese. Desde crianças que vão completar 6 anos e vão para a pré-catequese, a uma pessoa de 82 anos que ainda não foi crismada, que se comprometeu, e a gente já articulou de alguém que vai de carro buscar, porque a pessoa tem dificuldade de caminhar. Então, a gente vai envolvendo muitas coisas. Dentro desse trabalho catequético, nós já tivemos por 2 oportunidades a preparação para receber a primeira comunhão, para os sacramentos de iniciação de pessoas em situação de rua. Pessoas que vivem na rua, dormem na rua, acolhidas pela pastoral de rua, que é o outro segmento forte na nossa comunidade, foram fazer a preparação para receberem os sacramentos. E assim 6 pessoas em situação de rua receberam o sacramento. Fizeram a confissão, teve gente batizada, primeira comunhão, crisma. Então,
tem esse viés catequético. O outro viés é um viés assim, bem voltado para a questão social. Um trabalho forte, muito forte, com as pessoas em situação de rua, com enfermos, com a pastoral da saúde bem atuante. Lá nós chamamos de pastoral da caridade. Essa pastoral que recolhe o alimento e partilha o alimento com as famílias. Em alguns lugares são os vicentinos, em outros lugares pastoral social. Lá eles chamavam de pastoral social também. Mas já há muito tempo atrás, uns 19 anos atrás, refletindo, nós achamos que seria melhor mudar o nome para pastoral da caridade. Então, o trabalho forte lá é esse, a catequese. Sim. E o trabalho com pessoas em situação de estarem desfavorecidas socialmente. Sim. Aí com isso muitas coisas já tentamos. Cursos para capacitar, para arrumar algum trabalho, manicure, cabeleireiro. Já fizemos tantos cursos. Quem conserta a máquina de lavar, quem faz isso, quem faz aquilo, aprender a ser garçom. Muitas coisas a gente já fez nesse tempo todo. E atualmente a gente tem um sonho de fazer lá na paróquia um espaço para acolhimento dos irmãos em situação de rua, pelo menos para tomarem banho e café da manhã. Todos os dias. Banho e café da manhã. É um projeto que o senhor tem. Sim, porque a gente vê as pessoas ficam numa situação muito difícil. Não tem lugar para tomarem banho, não podem trocar de roupa porque não tomaram banho. Então, eles vão ficando vão definhando em vida, vão morrendo em vida. Se a gente dá um mínimo de condição, aquela pessoa pode tomar um banho, pegar no bazar uma roupa, ir com a roupa limpinha, cheirosinha, tentar conseguir um emprego, fazer algum emprego informal, já vai resgatando o ânimo e a vontade de viver daquela pessoa. Agora, se ele fica ali, abandonado, invisibilizado pela sociedade, invisibilizado pelo poder público, ele vai ficar como aquele homem caído lá da parábola do bom samaritano. Se nós abrimos os olhos para ver, a gente não vê. Mas não basta abrir os olhos para ver. É preciso abrir os olhos para ver e é preciso fazer alguma coisa. E assim a gente tem tentado. Esse é o nosso projeto. A gente já acolhe de maneira não do jeito como gostaríamos. Várias vezes, fazendo muitos acolhimentos, levando o café da manhã alguns dias na semana, levando a refeição, a janta, na quarta-feira à noite. Então a gente tem tentado e, graças a Deus, muita gente ajuda. Eu já vi gente falando que o mal contagia, mas eu acredito que o bem contagia muito mais. Com certeza. Quando você faz algo bom e a pessoa faz com sinceridade, com amor, e as pessoas que trabalham nessa pastoral fazem com muito amor, você cria uma corrente, aquilo ali vai, como uma teia, vai se expandindo. Então tem pessoas que eu nem conheço, que nos ajudam às vezes com a proteína. Tem o Flávio, lá da comunidade, que sempre não nos deixa faltar a proteína para... Está na dificuldade, falou: Flávio, padre, eu vou levar a proteína hoje, aí compra lá frango, compra lá carne moída. Então a gente vai fazendo coisas porque as pessoas vão se sensibilizando também. O ato de ajudar aquele que está assim, numa condição pior, é um ato de amor. Sim. Mas é um ato que dá a possibilidade de que outros passem a enxergar esses irmãos e irmãs com amor, porque o amor contagia. Isso mesmo, o amor contagia. Trabalho lindo o senhor realiza. A catequese, ela é fundamental, né, como o senhor falou, que imprime, coloca a sementinha do evangelho, né, da evangelização no coração daquela pessoa. E, claro, esse trabalho também tão importante que é o social, porque é sair de nós para olhar a necessidade daquele que está, muitas vezes, do nosso lado até, né, padre? Isso é muito importante. O senhor também conta lá com o vigário ou é só o senhor lá na paróquia? Desde finalzinho do ano passado, desde novembro, eu tenho um vigário, que é o padre Carlos Henrique. Antes ele era meu diácono permanente, e a gente foi insistindo, porque ele já tem 60 e poucos anos,
insistindo com ele de que ele poderia pedir a ordenação. Finalmente pediu e conseguiu e está nos ajudando. Está aí lutando também com questões de saúde, assim como eu vou lutando com várias questões de saúde. Sim. A gente vai se ajudando, graças a Deus nos damos muito bem. Aí tem o diácono Alexandre, que colabora imensamente. Graças a Deus não há problemas, né? É uma coisa também a ser destacada. Às vezes há problemas nas equipes, nos grupos que cuidam de uma comunidade. Nós não temos esse tipo de inveja, briga, intriga, nada disso. A gente vai se ajudando e sempre que um pode ajudar outro, ajuda com todo amor. Isso é muito gostoso também de ter nessa vivência da fraternidade entre os dois padres e o diácono. Sim. Padre, horários de missa na paróquia? Nós temos missas durante a semana, na segunda, na terça, na sexta, em horários variados. Na segunda, 7 da noite, na terça, 8h30 da manhã, na quinta, 8h30 da manhã, na sexta, na primeira e na terceira sexta, porque a primeira é do apostolado, e na terceira, missa da Mãe Rainha, a renovação da Aliança de Amor. Então toda a espiritualidade mariana chamada está presente. Essas missas acontecem à tarde, certo. Às 4h30. No sábado nós temos a missa da catequese, que foi uma coisa que eu vi em alguns lugares, não achava que daria certo. Mas com a pandemia nós fomos obrigados a fazer lá e deu certo. Não fazermos mais a catequese em vários momentos e as crianças não irem à missa. A gente tem a catequese no sábado à tarde e a catequese compreende a celebração da missa. Então a gente tem a catequese de 2h30, 2 horas, até às 10:45, e às 4 horas temos a missa. E as crianças, uma ou outra que vai embora, porque já tinha algum compromisso, assim, a maioria massiva fica para a celebração da Santa Missa. Então isso deu muito, muito certo. Há também a catequese no domingo, para alguns casos de crianças que não podem, que não estão podendo no sábado, essas participam no domingo da missa às 9 horas, que é uma missa de domingo, mas voltada para as crianças, adolescentes, e depois participam no catecismo. Uma coisa que a gente fez lá, que talvez não tenha em paróquia nenhuma, nunca ouvi dizer, é que com a pandemia e aquela dificuldade toda, muitas crianças carentes, nós começamos a fazer o seguinte: no fim da missa, não no fim da catequese, no fim da missa, um lanche para toda criança. Se a criança pode pagar, não importa. Se não pode pagar, todas as crianças ganham. Todas as crianças ganham. Aí o lanche é uma fruta, é um clube social, é um cachorro-quente com guaravita, mas todas as crianças ganham. Então isso também cativa as crianças, porque tem crianças que talvez não tenham aquele lanche. Então vão ali, os irmãos menores que vão buscar, ganham também. Então isso foi um atrativo a mais e um ato de amor também, porque muitos coitadinhos são mais carentes. Não tem o dinheirinho para comprar o livro. Não, todas as crianças ganham o seu livro. Quem pode pagar, paga. Quem não pode, tem também. E o lanche é para todo mundo. Tem que ter. Que bacana. Padre, além da paróquia, também tem algumas capelas, né? São 3 capelas, é isso? Duas capelas. É Nossa Senhora Aparecida, correto? Sim. E também é São José Operário. Não, São José Operário é da outra paróquia. São José Operário é da paróquia de São Brás. Certo. Lá do Padre Bruno. Tá, então é Nossa Senhora Aparecida. E qual é a outra capela? Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus. Também pertencem à paróquia sim. Cristo Rei. E a paróquia fica na Oliveira Figueiredo, 78, Vaz Lobo. Exatamente. E o telefone de contato é 99336-5143. Exatamente. Repetindo para você que nos acompanha, 99336-5143. Esses são os contatos da paróquia. Tem também a rede social? A paróquia conta com... Tem sim, mas eu de cabeça não recordo. Procura lá Cristo Rei da Vaz Lobo.
né? Exatamente. Para você poder achar e conhecer um pouquinho mais o trabalho. Quem sabe ir lá visitar também, e você que está ouvindo, que é da região, se identifica, vai lá, se apresenta ao padre, né, que também quer ajudar, quer ser atuante na paróquia. Padre, quero agradecer demais a sua presença aqui, muito obrigada. Que alegria saber, depois de tanto tempo, o senhor retorna aqui à Rádio Catedral, venha mais vezes. Aqui, sempre que precisar da gente, para divulgar os trabalhos da paróquia, a gente está aqui à sua disposição. Foi uma alegria poder vir. Quero dizer ainda que com toda essa correria, eu ainda sou professor da rede estadual, sou professor de filosofia e sociologia, trabalho alguns dias na semana. E uma outra coisa que fica assim para os companheiros padres que quiserem uma orientação acerca da pastoral da juventude, desde o ano passado, eu assumi um serviço que vai se dar por 3 anos, de ser assessor nacional da Pastoral da Juventude. Então, se você quer conhecer um pouco mais da Pastoral da Juventude, entre em contato comigo, o Padre Niraldo, a gente vai dar um jeitinho de aparecer, com todo o auxílio da equipe da Arquidiocese, do irmão Joilson, para a gente estar esclarecendo e tentando motivar a nossa juventude ao trabalho que lhe é próprio, que é o trabalho com jovens. Então, Pastoral da Juventude, a nível nacional, a gente caminha e tem muitas coisas. A gente precisa superar um pouco alguns preconceitos do passado para conhecer o trabalho da Pastoral da Juventude no presente. Eu gostaria muito que várias pessoas gostariam muito de não ter tempo para atender todo mundo, porque querem conhecer, querem saber, me chamaram e a gente vai estar aí entrando em contato para esclarecer as dúvidas que forem surgindo. Muito obrigado por terem me ouvido nessa tarde. Muito obrigado, minha querida, que Deus possa estar abençoando a todos, especialmente Nossa Senhora, que possa estar nos cobrindo com o seu manto sagrado, nos envolvendo sob o seu manto, nos protegendo e guardando. Beijo no coração de todos, gente. Dá-nos a bênção, por favor. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos conduza por caminhos de paz, nos faça instrumentos do amor. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Padre, mais uma vez. E a gente vai ficando por aqui no Encontro com as Paróquias desse domingo. E até o próximo domingo, se Deus quiser.